Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Ethan havia se tornado recentemente o gerente do restaurante. Anteriormente, o estabelecimento pertencia a seu pai, que havia decidido se aposentar do negócio devido a problemas de saúde. Uma vez, antes do boom financeiro dos anos 90, Richard trabalhou lá como assistente de cozinheiro. Foi só mais tarde que, graças à sua determinação e amor pela culinária gourmet, ele se tornou o primeiro violino do restaurante. Seus pratos sempre foram um grande sucesso entre os clientes, o que, por sua vez, fez uma contribuição bastante tangível para o fluxo de caixa geral. Quando começaram as mudanças globais no país, Richard não abandonou o restaurante e trabalhou nele mesmo quando, devido à escassez de fundos, ele se tornou uma cantina normal por pouca razão. Ao contrário de seus colegas, que estavam procurando lugares melhores, o homem sobreviveu a todos os momentos difíceis e, depois de economizar dinheiro, um dia se tornou o proprietário desse restaurante. É claro que alguém achará inacreditável a transformação de um cozinheiro em proprietário de um estabelecimento, mas naquela época havia metamorfoses mais chocantes nas pessoas, causadas pelas mudanças globais no país. Como Richard passava a maior parte de seu tempo livre no restaurante, ele constituiu família bem tarde. Seus amigos e conhecidos o consideravam um solteirão convicto, sem imaginar que, no fundo, o homem sonhava com uma família e um filho. Richard criou laços familiares em uma idade bastante madura e o casamento se mostrou consciente e forte. O experiente homem de negócios tornou-se pai aos 45 anos, quando muitos de seus amigos estavam se preparando para ir às festas de formatura de seus filhos ou filhas. Ethan cresceu como uma criança obediente e inteligente, o que só poderia agradar seu pai. Ele começou a falar muito cedo e logo começou a ler livros, o que acabou se tornando um verdadeiro hobby para ele. Graças a seu pai, Ethan recebeu uma boa educação em seu próprio país, e não no exterior, como era comum entre a classe econômica. Você não precisa ficar sentado naquelas escolas de Harvard e Yale. Você precisa morar aqui de qualquer maneira. Portanto, terá de estudar aqui também, instruiu Richard a seu filho. Ethan não se esqueceu da ciência de seu pai e, depois de se formar no departamento de economia da universidade local, começou a trilhar o caminho de um empresário em ascensão. Naquela época, a mãe de Ethan morreu repentinamente de um ataque cardíaco, e os problemas de saúde de Richard começaram a se manifestar em um colapso nervoso, de modo que ele precisou procurar urgentemente um substituto. Depois de tentar todos os candidatos possíveis, o empresário escolheu seu filho. Apesar de sua aparente juventude, Ethan tinha o tino comercial necessário em qualquer negócio. Tendo se tornado o proprietário do restaurante, o rapaz não reconstruiu tudo a seu gosto e trocou os funcionários que trabalhavam lá há vários anos. A única coisa que incomodou Ethan foi que, com sua chegada, as perdas do restaurante aumentaram drasticamente, algo que nunca havia acontecido antes. Tentando descobrir o motivo, o jovem empresário conversou várias vezes com a equipe, mas as perdas continuaram sempre altas. Não entendo o que está acontecendo. No papel, tudo parece se encaixar dentro e fora, mas na realidade, tudo é diferente, disse Ethan ao seu gerente, estudando os relatórios novamente. Victor era um homem de grande ambição e secretamente invejava seu chefe mais bem-sucedido. Como resultado, aos seus olhos, ele contava a Ethan apenas mentiras lisonjeiras, e pelas costas, o criticava o máximo que podia. É difícil dizer se o extravagante dono do restaurante sabia ou não sobre esse comportamento pouco lisonjeiro de seu subordinado. Mas o fato continuou sendo fato. As perdas continuavam aumentando e o culpado, como antes, não era encontrado. O garoto não queria falar com seu pai sobre esse problema. Por um lado, a saúde de Richard ainda não estava boa. E, em segundo lugar, Ethan queria descobrir por si mesmo. Afinal de contas, se ele precisasse de ajuda para resolver problemas agora, as coisas seriam ainda mais difíceis no futuro. Ethan. Posso lhe preparar um café? Ethan perguntou a jovem garçonete ao abrir a porta do escritório do proprietário. Sim, Angela. Não vou me recusar, respondeu o jovem empresário. Com creme, como sempre. Sim, e uma colher de açúcar, por favor. Depois de dispensar a garçonete, Ethan voltou sua atenção para a papelada e os relatórios.
Ele sentia que a solução estava próxima, mas tudo o que precisava fazer para alcançá-la era puxar as cordas certas. Mas o único problema era como escolher o fio que, assim como a criação da mítica Ariadne, o levaria ao lugar certo. A porta do escritório do dono do restaurante se abriu novamente e Angela apareceu na porta com uma bandeja de café e um pires com os croissants mais frescos. Obrigado, Angela, disse Ethan sem olhar para cima. A garçonete colocou a bandeja sobre a mesa e ficou parada, indecisa. Mais alguma coisa? Perguntou o empresário. Angela hesitou por um momento, como se quisesse dizer a Ethan algo que poderia parecer estranho ou até mesmo chocante. Ethan. Ah. Eu nem sei como dizer isso. Bem, é melhor você ver por si mesmo, respondeu Angela, envergonhada com suas próprias palavras. Ethan olhou para a garçonete com surpresa e se levantou da mesa. Angela sempre foi uma garota animada, nem todos conseguiam envergonhá-la. Ela era tão boa quanto qualquer outra pessoa em fazer olhinhos para os clientes para conseguir o máximo de gorjetas possível. E, de repente, estava tão tímida quanto uma garota do ensino médio em seu primeiro encontro. Que diabos estava acontecendo lá dentro? Será que ela viu um fantasma? Pensou Ethan, seguindo a garçonete. Quando o empresário finalmente entrou no saguão, ele viu algo realmente estranho. O motivo da surpresa de Ethan foi o fato de que, ao lado do balcão da recepção, estava um garoto de cerca de 6 anos de idade, segurando uma sacola de lona bastante esfarrapada na mão. A aparência do garoto era tão patética que o coração de Ethan ficou apertado. As roupas do menino pareciam velhas e obviamente haviam sido tiradas de seus ombros. Suas calças, dobradas várias vezes, provavelmente teriam caído de seu corpo magro se não estivessem presas por uma faixa, aparentemente tirada de um roupão de mulher. As botas eram pelo menos 2 números grandes demais, fazendo com que o garoto parecesse mais com o Little Mook do desenho animado de mesmo nome do que com o calouro do ensino médio. A jaqueta queimada também deixava muito a desejar, o que só podia causar pena aos que o cercavam. O administrador, Victor, estava ao lado do garoto e seu rosto estava claramente marcado por repulsa e arrogância. Era óbvio que o homem não se importava com o garoto, que havia entrado em um restaurante caro por algum motivo desconhecido. Um pouco mais distante estava Lucas, o porteiro, que havia servido primeiro na força policial e depois na atual. Depois de se aposentar, o homem não podia ficar de braços cruzados. Por mais surpreendente que pudesse parecer para seus ex-colegas, ele aceitou um emprego como porteiro em um restaurante. De modo geral, ele gostava de seu emprego. Salário alto e estável, um horário flexível e a oportunidade de comer por conta da casa. Tudo isso agradava a Lucas, que, durante seu tempo na polícia, havia tido sua cota de acidentes. Não havia emergências, pois a maioria dos clientes eram pessoas calmas e cultas. Lucas já tinha visto de tudo em sua vida, mas essa era a primeira vez que ele se deparava com algo assim. No início, ele não queria deixar o garoto entrar no saguão do restaurante, mas depois, ao ver lágrimas em seus olhos, ele imediatamente cedeu e abriu a porta automaticamente. E agora, ao lado do garoto, Lucas estava constrangido e envergonhado pelo fato de que, pela primeira vez em seus anos no restaurante, ele não tinha sido capaz de cumprir suas obrigações diretas e levar o garoto para fora. Quando Ethan viu a cena, ele se aproximou, inclinou-se sobre o garoto e perguntou-lhe com simpatia: "O que você quer, garoto? Está perdido ou com fome?" O menino olhou para o homem com os olhos cheios de lágrimas e respondeu: "Eu gostaria de algumas sobras da cozinha." "Não é muito, cara. Eles vão para o lixo de qualquer maneira. Já vi o zelador colocá-las na lixeira de alimentos. Então, talvez eu pegue algumas também." Dizer que o pedido do garoto chocou Ethan não foi nada. Estávamos no século XXI, e o garoto estava pedindo restos de cozinha que nem todo dono de casa cuidadoso daria de comer a um cachorro. E aqui está uma criança. Está com fome, garotinho? Isso não é problema algum. Agora, darei instruções ao chefe e ele cozinhará para você o que quiser. E se não tiver tempo para esperar, então escolha o que está aí agora mesmo. Você está bem? Sabe ler? Aqui, pegue o cardápio e escolha o que quiser, disse Ethan, que mal conseguia conter sua empolgação. Mais uma vez, ele olhou para o proprietário e acrescentou em voz baixa: "Não é para mim, cara. Para minha mãe."
Ela está doente. Mal consegue se levantar. Os médicos dizem que ela precisa ser operada, e nós não temos dinheiro. Eu ganho o que posso. Mendigando na rua, em geral. Também leio o jornal para o velho cego Roger pela manhã. É por isso que ele me dá 30 rublos de cada vez. Ao perceber as palavras do garoto, Ethan entrou em um estado de choque profundo. A história do garoto chocou o dono do restaurante. Ele pegou o garoto pela mão, sentou na mesa mais próxima e pediu à garçonete que lhe trouxesse algo delicioso. Em seguida, Ethan sentou-se à sua frente e disse: "Você gostaria de comer comigo? Você comerá primeiro e depois poderá cuidar das sobras, que, é claro, você não terá." As lágrimas vieram aos olhos do garoto novamente. "Como assim você não vai me dar, tio? Eu tenho que levar comida para minha mãe." "Se o senhor não der." "Eu não concordo. E não quero seu almoço." Ethan sorriu e, admirando o caráter do garoto, apressou-se em tranquilizá-lo. "Bem, não tire conclusões precipitadas. Não tire conclusões precipitadas. Quero dizer, não vou lhe dar nenhuma sobra da cozinha." "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Ethan." "E eu sou Justin", sussurrou o garoto suavemente. "Bem, agora nós nos conhecemos", disse Ethan e estendeu sua grande mão para o garotinho. Eles estavam comendo uma deliciosa sopa de carcho, preparada pelo chefe do restaurante. O prato principal era batatas fritas, salada César e costeleta de porco, cujo tamanho fez o menino estremecer. Todo esse esplendor culinário foi escolha de Justin, orgulhoso de que, pela primeira vez na vida, ele havia feito um pedido em um restaurante de verdade. Olhando ocasionalmente para o rapaz, Ethan sentiu-se orgulhoso por ter conseguido agradá-lo. No fundo de seu coração, o jovem empresário sonhava em ter seus próprios filhos, mas para isso precisava se casar primeiro. Ethan não tinha uma namorada fixa e, aos 28 anos, considerava-se um solteirão incorrigível. Ele já havia tido casos em sua vida, e eles aconteciam com frequência. Mas nunca chegaram a ser algo definitivo. Richard sempre criticava o filho por isso, ciente da importância da família na vida de qualquer homem. "Você se casará, terá muitos filhos e me dará um bom presente para minha velhice", disse o velho empresário. "Papai, por que eu sempre tenho que ter tantos filhos? Por que eu sempre tenho que ter tantos filhos? Talvez eu só queira dar atenção a um." "Você simplesmente me deu a luz e parou por aí", respondeu Ethan em tom de brincadeira. "E aqui você está certo. Tudo colorido." Aqueles eram os dias, Ethan. Tempos difíceis. E agora você tem paz e estabilidade. "Eu nunca sonhei com isso quando era jovem", respondeu Richard. Ethan não havia prestado muita atenção às palavras do pai na época, mas agora olhar para o pequeno Justin o deixava muito desconfortável. É claro que o garoto não conseguia digerir os pratos que ele havia escolhido e se limitou a provar apenas um pouco de cada um. Ufa! Fazia muito tempo que ele não comia tanto e tão gostoso. Mamãe, quando não estava doente. Ela também era uma cozinheira saborosa. "Especialmente as panquecas e os crepes", disse Justin, com a mão acariciando a barriga visivelmente arredondada. "Sua mãe era muito boa." "E quanto ao seu pai, ele o abandonou?", perguntou Ethan, cauteloso. "Não. Eu nunca o vi e minha mãe nunca me contou." "Mas acho que ele era um astronauta ou piloto?" "Por que você acha isso?", perguntou Ethan, limpando os lábios com um guardanapo. "Bem, está claro para todos." "Tio Ethan, você parece uma criança, pelo amor de Deus. Se meu pai fosse outra pessoa, ele estaria morando conosco. Mas ele provavelmente está preso em uma estação espacial abandonada, esperando para ser recolhido. Você sabe que o tempo passa diferente no espaço, certo?" "Bem, 1 ano em 2, 3, talvez 10 anos", respondeu Justin com maturidade. O coração de Ethan se apertou traiçoeiramente mais uma vez. Era doloroso para o jovem empresário ver o garoto de 6 anos tentar explicar a si mesmo o que seus pais deveriam ter explicado ao filho. Depois de ordenar que ele pegasse as compras para o menino, Ethan decidiu levá-lo para casa em seu carro.
O motivo não era apenas o fato de a sacola de compras ser bastante volumosa, mas também porque não era apropriado que uma criança de 6 anos andasse sozinha em uma grande metrópole. Quando viu o luxuoso SUV de Ethan, Justin estava pronto para pular de alegria como um pequeno canguru. O garoto ficou tão empolgado que sua cinta improvisada desabotoou e suas calças caíram traiçoeiramente. Oh, um acidente, murmurou Justin, envergonhado. Ethan sorriu e então se pegou pensando que seria uma boa ideia atualizar o guarda-roupa do garoto. Colocando o garoto no banco de trás, o empresário assumiu o volante de seu SUV. Justin imediatamente enterrou o rosto contra o vidro, com a intenção de manter os olhos na estrada enquanto ele dirigia. Ethan sempre dirigia com cuidado e, dessa vez, estava ainda mais cuidadoso. Ele sabia que tinha um pequeno passageiro no banco de trás e precisava protegê-lo com o máximo de cuidado. Quando Ethan viu uma loja de roupas infantis na estrada, estacionou o carro no meio-fio e se virou para Justin. Cara, para onde estamos indo? É um longo caminho até minha casa, disse o garoto. Vamos lá, vamos. Não tenha medo. Estamos indo à loja para comprar algumas coisas para você. Você não pode ir ao melhor restaurante da cidade e parecer um sem-teto, sorriu Ethan. Justin se animou quando ouviu sobre as roupas novas. Sinceramente, ele estava cansado das roupas baratas de sua mãe. Quando ele entrou na loja, Ethan imediatamente chamou o balconista e explicou o que queria comprar para o garoto. Em pouco tempo, Justin já havia se livrado de suas roupas velhas e tinha uma calça jeans nova, um suéter de botão quentinho e sapatos de boa qualidade que eram tão bons quanto os antigos. Uau! Como ele estava bonito! Parece um namorado, disse a vendedora da loja com um sorriso. Sabendo que o garoto precisaria trocar de roupa, Ethan comprou exatamente a mesma roupa para ele. Agora podemos ir até sua mãe, disse Ethan com uma sensação de realização. O próprio Ethan não conseguia explicar por que o estava ajudando. Em um determinado momento, seu coração se apertou ao ver um garoto tão maravilhoso vivendo ali, que tinha que passar fome e implorar por restos no restaurante. Ethan sempre foi um homem compassivo e nunca fechou os olhos para os menos favorecidos deste mundo. Ajudando abrigos de sem-teto e orfanatos, o jovem empresário não esperava nenhuma gratidão especial e não fazia relações públicas em público. Tudo vinha de seu coração e seu principal objetivo era ajudar, não satisfazer suas próprias ambições. Ethan não sabia que, naquele exato momento, o gerente de meio período e braço direito do dono do restaurante estava espalhando sujeira sobre ele aos olhos de seus subordinados. E por que ele havia se envolvido com esse vagabundo? Alimentou-o, embebedou-o. Vamos trazer todos os mendigos da rua e fazer um buffet. De qualquer forma, não dá para salvar todos eles, começou Victor, com o olhar de um orador experiente. As garçonetes olharam cautelosamente para o gerente, sabendo muito bem que não é necessário expressar suas opiniões em voz alta. Especialmente se forem contrárias às do chefe. As funcionárias entendiam que a gerente não podia dizer tais coisas aos olhos de Ethan, e era por isso que ela se comportava tão descaradamente apenas na ausência dele. Eles tinham quase a mesma idade, mas suas personalidades eram tão diferentes quanto um rato é de um gato e vice-versa. No fundo, Victor invejava o sortudo Ethan, cujo pai havia lhe dado um negócio tão lucrativo em uma bandeja de prata. Os pais de Victor eram alcoólatras e só puderam lhe deixar uma pilha de dívidas e um apartamento cruchecha velho e sem reparos. Assim, ao conseguir um emprego no restaurante de Ethan, ele decidiu ter sucesso nesse campo específico. E agora, deliberadamente degradando a disciplina em sua ausência, Victor estava tentando, acima de tudo, fortalecer sua própria posição. Naquele exato momento, Ethan se dirigiu à casa que Justin havia indicado. Descobriu-se que ele e sua mãe moravam em uma seção privada nos arredores. Bastou uma rápida olhada para que o empresário percebesse que a casa em ruínas era habitada por pessoas de baixa renda. A chaminé estava inclinada para um lado, a pintura das esquadrias das janelas estava descascando e as telhas eram velhas, cobertas de musgo em alguns lugares. Sim. A mãe de Justin deve estar muito mal, pensou o homem com um suspiro triste. Enquanto o garoto lutava contra a fechadura inflexível da porta da frente, Ethan desceu do carro com uma sacola de compras e outros itens nas duas mãos. Finalmente, Justin conseguiu girar a chave no buraco da fechadura e entrou. Ethan seguiu com cautela.
A casa cheirava a remédios, ervas medicinais e algo que o olfato do empresário não conseguia identificar. Mamãe, estou de volta. E trouxe algo para você comer, exclamou o garoto ao cruzar a soleira do corredor. Obrigado, meu filho. Você é o único apoio que me resta. Prometa-me que não vai mais implorar, está bem? Uma voz feminina fraca veio do fundo da sala. Ita hesitou, ainda sem saber o que fazer em seguida. Ele se sentia desconfortável com sua visita sem cerimônia. Venha, tio Ethan. Vou apresentá-lo à sua mãe. Ela é simpática. O empresário respondeu com um sorriso confuso e entrou cuidadosamente no quarto. Ita esperava ver algo semelhante, mas o que viu diante de si o chocou. Na cama estava deitada uma mulher magra, doente e cansada, cujos olhos viam o mundo pelo prisma da dor e do desespero. Ao lado da cama havia uma mesa de cabeceira na qual estavam alinhados todos os tipos de frascos e pacotes de medicamentos. Mesmo para um leigo, estava claro que a jovem deitada na cama estava gravemente doente. Ita nunca havia sentido tanto desconforto em sua vida. Não querendo constranger deliberadamente a mulher com sua presença, o empresário tentou não olhar na cara dela. Mas quando Ita encontrou a proprietária, seu coração disparou. O rosto da mulher era dolorosamente familiar e familiar. O efeito de déjà vu fazia enrubescer e, invariavelmente, provocava uma onda de arrepios agudos em sua espinha. Vitória, é você? Como isso é possível? Exclamou o empresário e se aproximou da cama. Mas a mulher deitada na cama fez uma cara de surpresa e lhe lançou um olhar incompreensível. Desculpe-me, mas você deve estar enganado. Meu nome é Fiona. E Vitória é minha irmã mais velha, ela gaguejou. Ita estremeceu, depois voltou a olhar para o rosto da mulher. Não. Definitivamente é ela. Vitória. A garota do passado. A consciência de Ethan ficou embaçada de repente, como se alguém o tivesse forçado deliberadamente a olhar através de uma lente embaçada. As ondulações da memória transportaram o empresário para o passado. Para um lugar onde ele tinha apenas 21 anos e a vida parecia encantadoramente imprevisível. Naquela tarde de outono, ele estava dirigindo pela rodovia no Ford de seu pai e nem imaginava que, em 800 metros, seu carro pararia e seria deixado na beira da estrada, como um pilar. Ita estava voltando de uma visita a amigos que moravam na cidade vizinha. Eles costumavam se encontrar quase que regularmente, e esse tipo de viagem não era incomum. Por sorte, o tempo estava péssimo, o que tornava quase impossível entrar debaixo do capô durante a tempestade e a chuva torrencial. A falha do motor era a força maior que Ethan mais temia. A pista, inundada por correntes lamacentas, parecia deserta, o que era indescritivelmente incômodo para o garoto encalhado. A comunicação era péssima, e quem iria querer segui-lo em um tempo tão ruim? Percebendo o desespero de sua situação, Ethan sentou-se ao volante do carro parado e observou as gotas que escorriam pelo para-brisa. De repente, ele virou a cabeça para a direita e viu uma placa de trânsito com o nome de uma pequena cidade ou vilarejo. Ethan não conseguia mais se lembrar do nome, mas ele estava associado à floresta. Era Sosnovka ou Kusheka. E se ele pedisse ajuda aos habitantes locais? Logo escureceria e ele teria de passar a noite no carro, pensou Ethan. Foi uma decisão fácil. Ele sempre foi um homem de ação e nunca teve medo de problemas. Ele puxou a jaqueta até a garganta, colocou o capuz sobre a cabeça e deixou o conforto do carro. Do lado de fora, a chuva já estava caindo e o vento soprava, gelando até os ossos. Tentando não ficar encharcado na lama pegajosa que cobria a estrada de terra, Ethan correu em direção à cidade. Por mais que tentasse, suas calças e sapatos ainda estavam manchados de lama. Ele teve de caminhar meio quilômetro sob a chuva torrencial antes de chegar à aldeia. Ethan se aproximou aleatoriamente da primeira casa que viu e bateu na janela. Lá dentro havia uma luz acesa, o que aumentava as chances de sucesso do garoto. Felizmente, era exatamente assim que funcionava. Logo o barulho metálico do trinco se abriu e uma pequena garota de 20 e poucos anos apareceu na soleira da porta. Quando viu um item lameado à sua frente, ela deu um pequeno grunhido e, sem mais delongas, o conduziu para dentro da casa. Tudo bem se eu o surpreender assim? Não se preocupe com isso. Estou sozinha agora.
Minha mãe está no hospital e minha irmã está na cidade. Estou cuidando de tudo, disse ela calmamente. Ethan admirou sua contenção. Ela não só não teve medo de deixar um homem estranho entrar em sua casa, como também agiu como se nada de especial tivesse acontecido. Mais tarde, descobriu-se que o nome da garota era Vitória e que ela havia nascido e crescido nessa cidade. Depois de ouvir Ethan, a primeira coisa que ela fez foi ajudá-lo a se limpar e depois lhe deu chá quente. Aconteceu que, naquela tarde, Ethan não pediu mais ajuda nos pátios vizinhos e ficou nesse pequeno e aconchegante reino de paz e tranquilidade. Para sua sincera surpresa, Vitória se mostrou uma companheira agradável, que conseguia conversar sobre praticamente qualquer assunto. Assim, Ethan ficou sabendo que sua irmã mais nova trabalhava como vendedora em uma loja no centro do distrito e que sua mãe estava no hospital depois de sofrer um derrame. Ela, por outro lado, estava ficando na fazenda para cuidar da casa e alimentar o gado. Ao ouvir a história de Vitória, Ethan ficou surpreso com o fato de que, vivendo na cidade, ele não sabia nada sobre os costumes do campo. Ele achou interessante o fato de a vaca de Coal ter dado 2 vezes mais leite este ano do que no ano passado, ou o fato de terem precisado consertar o telhado, pois ele vazava um pouco quando caía uma chuva forte. Sem que ele soubesse, Ethan estava experimentando um bem-estar mental incomparável ao lado dessa jovem frágil e trêmula. Os jovens nem sequer duvidavam que os sentimentos eram mútuos. Ethan e Vitória sentiam isso em seus corações e o momento em que se encontraram nos braços um do outro não foi surpresa para eles. Os jovens entenderam que talvez nunca mais se vissem e se entregaram à sua paixão com desespero e ternura. Aquela noite de outubro foi seu primeiro e, ao mesmo tempo, seu último encontro, deixando uma marca indelével em suas memórias. Foi uma loucura que durou apenas algumas horas, e pela manhã, apenas os lençóis amassados e os olhos sem sono de Ethan e Vitória lembravam o que havia acontecido no dia anterior. Agora era difícil julgar o motivo de sua nova separação. Talvez fosse culpa da juventude de Ethan, que não entendia as pessoas e percebeu tarde demais que Vitória havia sido enviada a ele pelo destino. Depois de um tempo, tendo tropeçado em um relacionamento mal-sucedido, o jovem empresário voltou a si e até foi para a mesma cidade. O único problema é que ele não encontrou Vitória lá. A porta e as janelas da casa estavam fechadas com tábuas e na cerca havia apenas uma palavra escrita com giz em vende-se. As tentativas de encontrar Vitória não foram bem-sucedidas, e era improvável que Ethan se esforçasse muito. O garoto era jovem e olhava para frente com o otimismo e a autoconfiança de sua idade. E agora, 7 anos após esses eventos, Ethan estava diante de uma réplica de sua amada Vitória, que havia resistido obstinadamente à doença insidiosa. O empresário percebeu que, na verdade, o que estava diante dele não era Vitória, mas sua irmã mais nova, Fiona, que era a cara chapada da garota do vilarejo. Desculpe-me, pelo amor de Deus. O erro foi meu. Você se parece muito com a Vitória. Então, onde ela está? Disse Ethan, tossindo de vergonha. Fiona empalideceu de repente e sua respiração ficou rouca e intermitente. O empresário se enrijeceu, sabendo muito bem que não sabia como prestar primeiros socorros. Felizmente, Fiona recuperou a consciência rapidamente e não precisou ser resgatada. Reunindo sua coragem, ela pediu a Justin que fosse para o outro cômodo e fechasse a porta atrás dela. Em seguida, Fiona olhou nos olhos de Ethan e disse: Vitória morreu há 6 anos. Vitória morreu há 6 anos. Um parto difícil. A hemorragia se abriu, e a medicina local. De qualquer forma, você sabe como ela é, Justin é o filho dela. Quando nos damos conta, nossa mãe se foi. Como um filho, exclamou Ethan, tremendo de tensão. Eu não podia deixar que o filho da minha irmã morta fosse parar em um orfanato. Eu não tinha marido. Então, adotei o bebê. Justin não sabe que não é meu filho. Espero que isso continue sendo um mistério para ele, continuou Fiona com um suspiro triste. Embora a sala estivesse bem fresca, Ethan podia sentir o calor dentro dele, o que fazia com que suas bochechas ficassem vermelhas como se estivessem em contato com um fogão em brasa. Só agora o empresário se deu conta de que, quando decidisse procurar Vitória, ela provavelmente já estaria morta. Como ela não tinha marido? A linha do tempo era... Justin, meu Deus, a linha do tempo era Justin poderia ser meu filho. A mente de Ethan se acelerou, fazendo-o começar a suar mais uma vez.
Você conhecia a minha falecida irmã? Fiona interrompeu a pausa. Os olhos de Ethan já estavam livres da mortalha que o havia mantido acordado até agora. Sim. Eu conheci a Vitória, brevemente, mas eu a conheci, disse o empresário com a voz trêmula. Fiona olhou Ethan atentamente nos olhos, o que o deixou desconfortável. O homem sentiu como se estivesse sendo visto, e sua reticência era, no mínimo, ridícula. Para mudar o rumo da conversa, Ethan perguntou: "E quanto à saúde dela, posso ajudá-la em alguma coisa?" Fiona baixou os olhos em sinal de constrangimento e respondeu calmamente: "Eu tenho um tumor. Preciso de cirurgia. A quimioterapia não funciona. É por isso que deixei meu cabelo solto, e me desculpe pelos detalhes." Justin entende. Ele está tentando ajudar, mas como você pode arrecadar dinheiro para uma cirurgia pedindo esmolas na rua? E eu estou envergonhada por não ter forças para cuidar do meu filho. Bem, você tem um filho lindo. Acredite em mim. Eu não estava implorando, estava honestamente pedindo ajuda. Bem, eu a tive. Sou dono de um restaurante no centro da cidade. Então, eu cuido de toda a comida e dos mantimentos. Ethan tentou amenizar a situação incômoda. Fiona suspirou tristemente e tentou se colocar em uma posição mais confortável na cama. Ela parecia dolorida, mas não fez nenhum sinal disso e não mencionou isso nenhuma vez na conversa. De vez em quando, Ethan olhava para a dona da casa e se perguntava o quanto ela se parecia com sua irmã mais velha, Vitória. Os mesmos cachos sedosos. O queixo com covinhas. E o formato nobre de seu rosto, como o de um aristocrata nato, Ethan admirou novamente. Quanto a si mesmo, o empresário já havia se decidido. Sentindo-se culpado diante da falecida Vitória, Ethan, a todo custo, queria salvar sua irmã. Deixe-o. Eu venderei o carro, a casa, e até mesmo o restaurante, se necessário. Mas ajudarei Fiona e meu filhinho Justin, pensou o homem consigo mesmo. Depois de se despedir de Fiona e de seu filho adotivo, Ethan deixou a casa e se dirigiu ao restaurante. O empresário estava impaciente para saber exatamente quanto dinheiro poderia sacar para pagar a operação de Fiona. A recepcionista cumprimentou o chefe de forma indelicada. Era óbvio que Victor queria lhe contar outra piada, mas ele se conteve e jogou seu jogo nos bastidores. Como estão indo as perdas, Victor? Já foram resolvidas. Não estou gostando nada dessa situação. Ela cheira a traição. Mas somos todos amigos. Não há ninguém em quem pensar, perguntou Ethan em um tom sério. Não sei, chefe. Tudo parece ser o mesmo. Os mesmos fornecedores testados e aprovados. Produtos de boa qualidade. Os clientes estão satisfeitos. E há algum problema? Respondeu Victor, olhando-o com pesar nos olhos. Ethan sentiu que havia algo errado com o gerente, mas ele não tinha tempo nem energia para resolver o problema de uma vez por todas. No momento, o mais importante era a saúde de Fiona, que poderia precisar de cuidados médicos em um futuro próximo. Sem adiar o assunto, Ethan ligou imediatamente para uma clínica especializada no mesmo tipo de doença com a qual a mãe de Justin havia sido diagnosticada. No entanto, quando o empresário soube quanto dinheiro precisava arrecadar, sua tristeza e ansiedade apareceram em seu rosto. Dizer que era necessário muito dinheiro era não dizer nada. A soma era astronômica, o que, por sua vez, perturbou Ethan. O empresário sabia que não desistiria de seu objetivo e iria até o fim. Custasse o que custasse. Como último recurso, ele poderia pedir parte da quantia emprestada a seu pai. Ele sempre mantinha uma certa quantia no banco como uma rede de segurança. É claro que ele teria que explicar por que precisava do dinheiro. Mas não importa, eu vou tirar isso do caminho. Essa é a 10ª coisa, pensou Ethan consigo mesmo. Infelizmente, o jovem empresário não estava nem mesmo ciente de que havia cometido um erro infeliz em suas conclusões. E ele foi expresso em primeiro lugar, o que foi dito ao gerente Victor. O malandro astuto percebeu imediatamente que o chefe estava em apuros e teve de gastar uma soma de dinheiro enriquecida com vários zeros, cuja quantidade poderia deixar qualquer um louco. Quando Victor descobriu, ele viu uma oportunidade não só de punir o dono do restaurante, mas também de colocá-lo à beira da falência.
O gerente percebeu que, para que Ethan pudesse pagar pela operação da mãe do mendigo, ele precisava levantar uma boa quantia, o que poderia ser uma boa ajuda para iniciar seu próprio negócio. Victor tinha as pessoas certas. Tudo o que ele precisava saber era onde e quando poderia pegar esse homem rico correndo para ajudar algum mendigo doente nas favelas. Enquanto o incauto Ethan coletava o dinheiro, seu gerente elaborava um plano de roubo. Victor não se importava com o fato de o dinheiro ser destinado a um caso muito importante, cuja importância era difícil de superestimar. Mas a cabeça de Ethan, no momento, estava cheia de pensamentos muito diferentes. Mais do que qualquer outra coisa, o jovem empresário queria entender: Dustin era realmente seu filho ou era uma coincidência fatal? Para descobrir, o empresário precisava de um fio de cabelo da cabeça de Dustin que ele nem tinha percebido que havia perdido. Recentemente, o garoto jantou sozinho no restaurante do tio Ethan e ficou indescritivelmente feliz com o fato de a equipe o considerar um adulto. Acima de tudo, Dustin gostou da sopa de carcho, que o proprietário lhe serviu no primeiro dia em que se conheceram. Conhecendo os desejos do garoto, Ethan sempre preparava algo em comum para ele. Embora o dinheiro para a operação estivesse demorando a chegar, Ethan tinha certeza de que conseguiria cumprir o prazo. E, ao mesmo tempo, Victor já estava preparando uma gangue de ladrões para roubar e depois eliminar seu chefe. Ele sabia que, se a ação fosse bem-sucedida, os fios nunca levariam ao cliente, que, no clímax, estaria descansando sob o sol suave de um dos resorts do sul. Tudo havia sido pensado em detalhes, e Victor estava apenas esperando o dia em que o empresário levantaria o dinheiro e iria ao banco para pagar a operação na mãe do garoto. Ao pedir dinheiro emprestado ao pai, Ethan percebeu, para sua grande alegria, que finalmente havia conseguido a quantia que estava procurando. Tudo o que restava era transferir o dinheiro para os dados da clínica, e então pelo menos um dos problemas mais urgentes seria resolvido. Ethan decidiu ir ao centro médico com Dustin. Durante esse tempo, ele havia se afeiçoado tanto ao garoto que, mesmo antes de os resultados do teste de DNA serem anunciados, ele pensava nele como se fosse seu próprio filho. Mais uma vez contando o dinheiro em seu escritório, Ethan caminhou com Dustin até o carro estacionado no estacionamento. Na porta, ele encontrou Victor, o gerente, que, por algum motivo inexplicável, de repente começou a falar sobre a carne da última remessa, que supostamente era de péssima qualidade. Victor, vamos fazer isso em outra ocasião, não é? Agora não. Estou com pressa e não tenho tempo para discutir essas nuances com você. Especialmente porque o chefe aprovou tudo. Como pode haver reclamações? Respondeu Ethan irritado. Mas ele mal sabia que Victor estava apenas protelando para dar tempo para que seus cúmplices chegassem ao local. Eles deveriam ter atacado Ethan quando ele entrou no carro. O local estava bastante deserto, apesar da abundância de carros estacionados. Carregando uma pequena pasta de couro com dinheiro debaixo do braço, Ethan entrou no estacionamento. Ao seu lado estava Dustin, que estava muito feliz por estar com aquele cara adulto, que estava arrecadando dinheiro para ajudar sua mãe doente. Ethan só tinha uns 15 metros para chegar ao interior salvável do carro quando, do nada, dois jovens mascarados apareceram. Ele estava no meio do carro, e o empresário sentiu o perigo mortal que emanava da faca, e um deles o golpeou com força. Dustin imediatamente gritou, desorientando momentaneamente os agressores. Francamente, eles não esperavam que uma criança estivesse perto do objeto do roubo. Aquela fração de segundo foi tempo suficiente para que Ethan entregasse a maleta com o dinheiro a Dustin e recebesse o golpe. Corra, corra, Dustin, gritou o empresário, tentando deter os assaltantes a todo custo. E Dustin correu como nunca havia corrido antes. Manobrando entre os carros parados no estacionamento, o garoto correu em direção ao ponto de segurança onde o guarda deveria estar. Os ladrões estavam confusos. Atacar um empresário sem dinheiro agora não fazia sentido. Era quase impossível alcançar o garoto, pois ele já havia chegado ao posto de vigilância e entrado. O oficial aposentado, cochilando em sua cadeira, não entendeu imediatamente o que estava acontecendo, mas, de acordo com seu hábito militar arraigado, tentou reagir adequadamente ao sinal do garoto. Chamando a polícia e uma ambulância ao mesmo tempo, o homem pegou seu cacetete e saiu para a rua. Lá, os dois canalhas já haviam tentado descarregar sua raiva impotente em Ethan. Para surpresa deles, o empresário se mostrou forte de espírito e não desistiu diante do perigo mortal. Eles lutaram até a morte.
Em um determinado momento, os assaltantes quiseram fugir, mas o empresário aposentado atordoou um dos bandidos com um poderoso golpe de seu cacetete e apontou uma pistola traumática para o outro, que, vista de fora, parecia uma cópia exata da arma. Em algum lugar ao longe, as sirenes de uma ambulância podiam ser ouvidas, seguidas por um esquadrão policial reforçado. Embora ele próprio estivesse gravemente ferido, Ethan estava consciente e sentia maior preocupação por Justin, que o havia salvado da morte certa com suas ações decisivas. Como o empresário havia sido baleado na perna, ele precisou ser hospitalizado, e Justin foi mandado para casa com sua mãe. Embora o ferimento não fosse grave, exigia tratamento especializado. Sob supervisão médica, Ethan relaxou visivelmente e, após uma injeção de sedativos, caiu em um sono pegajoso e ansioso. Ele sonhou com bandidos, dinheiro voando pelo ar e, é claro, com Justin, que continuava chamando o seu nome. Quando Ethan abriu os olhos, viu o garoto à sua frente, com Richard ao seu lado. Como você está, filho? Você está bem? Estou ótimo. É uma bela cobra que você tem aí. Victor. Seu gerente. Foi ele quem organizou o atentado contra sua vida. Assim que seus cúmplices chegaram à delegacia, eles confessaram tudo. Eles entregaram o chefe, disse meu pai. Victor. Ele é um traidor? Não pode ser. Estamos juntos há anos, sussurrou Ethan. Sim, Victor. Ele o admirava. Tem inveja. Há também um motivo pessoal envolvido. O pai dele costumava trabalhar no meu restaurante como segurança. Mas depois começou a pedir gorjetas e a desperdiçá-las em vodka. Ele ficou bêbado e eu tive que demiti-lo. E eu sugeri que ele fizesse um tratamento para seu alcoolismo. Ethan ficou sem graça. Nem mesmo ele sabia desses detalhes. Acontece que Victor não só estava cavando debaixo dele todo esse tempo, mas também tinha uma conta pessoal a acertar. Afinal de contas, só se diz que o filho não é responsável pelo pai. Na verdade, era tudo muito diferente. Suspirando tristemente, Ethan estremeceu com a dor em sua coxa dolorida e olhou para Justin. O rapaz estava segurando uma folha de papel com muitos carimbos e assinaturas. Justin estava sorrindo alegremente. Oi, papai. Desculpe-me por ter cometido um erro. Você não é um piloto, nem mesmo um astronauta. Você é muito melhor do que isso. Você é um restaurador, exclamou o garoto, feliz. Ethan olhou para o pai com surpresa e percebeu que ele sabia de tudo. Bem, o que você achava, filho? Lá se foram os mistérios da corte de Madrid. Você não fez um teste de paternidade? Eu sei que fiz. Bem, enquanto você estava no hospital, a resposta chegou ao nosso endereço. Você não é um grande conspirador. Mas obrigado por seu neto. Ele se parece muito com você. Eu me lembro, disse Richard com um sorriso. Os olhos de Ethan se encheram de lágrimas. Elas eram tão sinceras que o pai à sua frente se sentia orgulhoso de ter criado um filho assim. E quanto a Fiona, o dinheiro para a operação? Ethan hesitou. A Fiona está bem, filho. Eu me encarreguei pessoalmente do caso. Ela foi operada ontem. Os especialistas dizem que foi um sucesso. O dinheiro foi transferido para a clínica. Portanto, estamos dentro do prazo, meu pai se apressou em tranquilizar Ethan. Deitado no leito do hospital, o jovem empresário não conseguia acreditar que, em tão pouco tempo, sua vida havia mudado de forma irreconhecível. Há pouco tempo, ele era um solteiro comum que falsificava dinheiro em seu restaurante. E agora, além de ter se tornado pai, ele também havia descoberto um inimigo oculto que estava se escondendo sob o proprietário da instituição há anos. Como se descobriu um pouco mais tarde, foi por causa da sabotagem de Victor que o restaurante estava tendo prejuízos que nunca tinha tido antes. Ele comprava deliberadamente produtos a preços baixos para que a qualidade dos pratos piorasse muito. Além disso, Victor roubava dinheiro da caixa registradora de tempos em tempos, de modo que a receita do restaurante permanecia constantemente baixa. Agora que tinha seu filho e seu pai todo-poderoso ao seu lado, Ethan estava se recuperando rapidamente. Ao mesmo tempo, Fiona estava dando os primeiros passos em sua nova vida, livre de dor e sofrimento.
Para uma mulher atormentada por uma doença persistente, tudo isso parecia um sonho de conto de fadas que se dissolveria em uma névoa fantasmagórica com os primeiros raios de sol do amanhecer. Mas, de fato, era uma realidade. Ela foi sofrida e regada com as lágrimas amargas dos heróis dessa incrível história. Ethan havia recebido alta do hospital antes de Fiona e aguardava ansiosamente o dia em que poderia cumprimentá-la com um buquê de rosas nos degraus da clínica. Tudo que ele havia sido tolo o suficiente para dar a Vitória, o empresário pretendia dar à sua irmãzinha. Enquanto isso, Ethan já havia conseguido visitar a falecida mãe de Justin e pedir desculpas. Ajoelhado, Ethan acariciou a lápide, descolorida pelo tempo e pelo vento, atrás da qual repousava o corpo da mulher que lhe dera um filho e o sentido da vida. O velho zelador do cemitério balançou a cabeça com simpatia e tentou não incomodar seu visitante em um momento de tristeza e dor emocional. Perdoe-me, Vitória. Eu era um tolo presunçoso, para quem a atenção de uma mulher tão bonita como você lisonjeava meu ego e nada mais. Mas agora, eu sei. Juro a você que, de agora em diante, nosso filho Justin e Fiona nunca mais precisarão de nada. Perdoe-me, se puder, sussurrou Ethan ao se levantar dos joelhos. Naquele momento, entre as nuvens escuras de outubro, um sol brilhante rompeu de repente, cobrindo Ethan com seus raios brilhantes como um cobertor. O empresário percebeu que era Vitória, enviando-lhe um sinal de que não guardava rancor e abençoando-o para uma vida futura e feliz. Cerca de uma semana depois, Fiona recebeu alta da clínica e, sob aplausos estrondosos da equipe médica, saiu por conta própria. Na saída, ela foi recebida por Ethan, Justin e Richard, para quem ela havia se tornado família e amigos. Uma nova vida os aguardava, onde não haveria espaço para mentiras e enganos, e o amor e os sentimentos honestos seriam uma base sólida para essa família forte e amigável.